Muita gente acha que a vida das abelhas é só trabalhar, mas não é bem assim. Apesar de elas terem muito serviço para nunca faltar mel, na despensa e também a colônia para sempre se manter funcionando, a vida de algumas abelhas tem muita emoção, no estilo de seriados de guerra, com invasão de reinos e batalhas épicas. São cerca de 250 espécies do animal no Brasil e a subfamília Meliponini, conhecida como abelha sem ferrão, tem uma existência bem agitada. Nós vamos conversar agora com a professora de Biologia da UBRA, Letícia Lopes, que vai nos falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, professora Letícia. Boa tarde, aí, tudo bom? Tudo bem, professora. Tudo jóia. Na verdade, essas abelhas, né, desse grupo que você falou agora, Meliponini, é um grupo específico de abelhas que são abelhas mais recentes, né? E durante o processo de evolução elas perderam, elas atrofiaram o ferrão, digamos assim, então são abelhas sem ferrão. Ou também popularmente chamadas de abelhas mirim, né? Jataís, irapuás, ou abelhas indígenas sem ferrão, porque os povos originários, né, os indígenas, eles já utilizavam essas abelhas para comer o seu mel e para também como o uso de cera, enfim, porque essas abelhas elas vivem nas florestas, né? E na verdade, como então nesse processo de evolução elas perderam o ferrão ele foi então extinto, né? Elas tiveram que ter um processo e estratégias de defesa, porque na verdade o ferrão das abelhas, né, principalmente da Apis mellifera, que é a abelha que a gente mais conhece, ele serve para defesa, né? O sistema de defesa desse animal, que tem então um veneno, né, que provoca até a morte, né, em determinados organismos, podendo levar à morte dependendo se você tem alergia ou da idade, se você é muito jovem ou muito idoso, né, você pode até sofrer alguns problemas mais sérios com o ferrão, né, dessas abelhas, com veneno. Mas dentro do espectro das abelhas sem ferrão, né, dos Meliponini, só deixando bem claro que no planeta inteiro nós temos cerca de 90% de abelhas que não formam colmeia, não formam colônia, né? Então, são abelhas solitárias, que algumas têm ferrão, tá? Esse grupo de Meliponini, que é uma abelha social, que é uma abelha que forma colônia, né? Forma colmeia, que está dentro desses 10% de abelhas sociais. Esse grupo é o único grupo que não tem ferrão, tá? E ele está distribuído tanto aqui nas Américas, né, quanto na África, por exemplo, e na Ásia. E no Brasil, onde que ela se encontra, professora? Tá, aí no Brasil está distribuído por todo o Brasil, né? Se a gente for pegar o Brasil de norte a sul, nós temos essas abelhas, que essas abelhas são abelhas originárias das Américas, né? Então, nós temos no Brasil, nós temos aproximadamente 250 espécies dessas abelhas sem ferrão. Aqui você já deve ter visto, por exemplo, a gente passa na rua e às vezes vê um canudinho saindo da parede e um monte de insetinho voando que às vezes a gente acha que é mosca, né? Assim acontece também em árvore. E não, essas não são mosquinhas, são abelhas, né? Principalmente jataí e plebeia, ou as mirins que a gente chama, né? Comumente conhecidas. As mirins, né, elas são bastante interessantes porque são abelhas pequenininhas, muito minúsculas, parecem mosquitinhos mesmo, tá? Mas elas têm um sistema de defesa muito interessante porque elas coletam muita resina vegetal, que é o chamado própolis. E aí, essa resina vegetal, ela é grudenta. Se você pegar a resina, você vai ver com um toque que ela é gruda. E com isso, essas abelhas, elas grudam, elas jogam essa resina no invasor, né, que geralmente é um outro inseto, para comer o mel ou as larvas, né, dessas abelhas, que são os predadores, e aí esses insetos são, então, mortos, né, por essas abelhas. Porque a entrada das abelhas, dos ninhos das abelhas, sempre tem os guardas, as guardiães, que são abelhas mais velhas, né, são abelhas mais, digamos assim, que já passaram por todo um processo dentro da colônia, já foram buscar alimento, e agora, então, elas são as guardiãs, que a gente chama, então, as guardas da colmeia. Esse artigo que você está falando é o artigo do Cristiano, né? O Cristiano, ele foi meu colega na USP, tá? A gente trabalhou junto, ele é super, assim,
conhecedor, né, de abelhas. Ele trabalha hoje na Embrapa Nordeste, a Embrapa Amazônia, e agora eles estão lançando, então, alguns textos para popularização e conhecimento de abelhas, né? E esse texto é muito interessante, que ele faz essa analogia com Game of Thrones, por exemplo. Aqui no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, nós temos uma abelha, duas abelhas que a gente pode dizer que são bem características nesse sistema diferente, né, que a gente diz e que a gente pensa de estratégia de defesa. Uma delas é a Lestremelita limão, que é uma abelha que chama de iratim, né, ou abelha limão. Ela tem um cheiro, se você está andando no mato, assim, você sente um cheiro de limão, provavelmente tem um ninho dessa abelha próximo. E essa abelha, dentro da ecologia, ela evoluiu para uma espécie de abelha que a gente chama de cleptobiótica. Ela não coleta o seu alimento, ela rouba o alimento das outras abelhas. Então, ela é uma abelha ladrão, né? Ela invade o ninho de outras abelhas e aí, então, ela é uma espécie de abelha muito agressiva e aí o cheiro dela já afugenta as outras abelhas, né, que geralmente são menores, essas mirim, e sabem que não vão conseguir competir com essas outras abelhas porque elas vêm num enxame muito gigantesco. É um número grande de abelhas. E elas são, então, abelhas piratas, né, abelhas que elas roubam o alimento das outras. Nós temos também uma abelha que é bastante interessante, né? E eu já sofri ataques dessa abelha e posso dizer para vocês que é terrível, que é a irapuá. É uma abelha também pequenininha, uma abelha toda preta, e ela se enrosca no cabelo da gente, né? Ela entra em todos os nossos orifícios, boca, nariz, ouvido. Ela morde, porque ela tem uma mandíbula muito grande. Assim, então, ela também, além de afugentar nós, humanos, ela afugenta outras espécies, inclusive de mamíferos, porque ela morde, né, com aquela mandíbula, e ela também é chamada de arranca-cabeça, porque com a mandíbula grande dela, ela corta a cabeça dos seus inimigos, né? Essa é a Meliponine. Essas todas que eu estou falando são Meliponine, né? No Rio Grande do Sul, nós temos umas 23 espécies, mais ou menos, conhecidas de Meliponine, dessas abelhas sem ferrão. Essas duas que eu falei são as mais agressivas, digamos assim, né? Que é, então, a abelha limão, que é a iratim, que é cleptobiótica, é uma pirata, né? E a irapuá, que é aquela que enrosca no cabelo, né, e que morde. No início da sua resposta, professora, tu tinha dito que as abelhas com ferrão, inclusive, podem ocasionar morte, dependendo do peso da pessoa, o tamanho da pessoa, enfim, né? A Meliponine, sem ferrão, ela consegue machucar o ser humano? Na verdade, ela vai incomodar só, né? Como eu já falei, essa que enrola no cabelo, entra no nariz, nos ouvidos, ela só vai incomodar. A abelha limão, ela não vai incomodar o ser humano, né? Já na norte do país, né, tem uma abelha que deixa eu até relembrar o nome, é a Oxotrigona tataíra, o nome científico dela, mais conhecida popularmente como caga-fogo, tá? Essa abelha, ela tem, então, a saliva dela é ácida, né? Ela tem um composto ácido na saliva, então ela cospe a saliva dela e essa saliva, então, é ácida. Mas, obviamente, que não causa nenhum, assim, dano maior para o ser humano, né? Essas abelhas sem ferrão, elas, então, têm essas estratégias de defesa, mas para se livrar dos predadores, né? Mas não vai causar, não tem registro nenhum na literatura de morte por seres humanos ou de animais de grande porte por essas abelhas sem ferrão. Porque as estratégias delas são essas, né? Incomodar, tem esse ácido que, na verdade, ele é um ácido que ele é só para, assim, afugentar, né, outros insetos ou outros artrópodes que podem vir a ser predadores, né? Mas não tem nenhum registro na literatura que vai causar um dano maior para o ser humano. Certo, professora. E essas abelhas, elas também, como as mais comuns, produzem mel ou elas têm outras funções para a natureza? Elas produzem mel, inclusive o mel de várias dessas espécies de abelhas sem ferrão, né, das Meliponine,
são super reconhecidos como especiarias, né? São, inclusive, bastante mais caros, né? Em relação à apis mellifera, porque o mel delas, alguns méis estão até sendo estudados que podem ter uso como medicamento, né? Popularmente se conhece, né? Os povos originários dos índios já utilizavam, por exemplo, o mel da jataí, que é uma abelha sem ferrão, Meliponine, para a catarata, né? Então, tem vários estudos com esses méis. E também são abelhas que se utilizam muito na polinização, né? Então, por exemplo, a polinização do morango, né, é realizada mais especificamente e mais interessante o uso de abelhas mirim, né? As plebeias, são aquelas abelhas bem pequenininhas que eu falei para você no início, que também são desse grupo, são abelhas sem ferrão, né? E são aquelas que jogam, então, resina nos seus possíveis predadores. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos. É sempre um prazer conversar com a senhora. É um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre abelhas, que é um assunto que eu domino um pouquinho mais e que gosto muito. E nós trabalhamos, né, então, bastante com essas possibilidades também, levando esses assuntos para as escolas, porque sempre tem interesse, né? E o mundo das abelhas é incrível, né? As abelhas são um grupo de animais, um dos mais importantes para o nosso planeta, porque eles fazem, então, a reprodução das plantas, né? E tem aquela frase conhecidíssima do Albert Einstein, né? Que foi dita que foi Albert Einstein que falou, mas que sim, né? Se as abelhas sumirem na face da Terra, nós humanos não conseguiríamos existir por muito tempo, porque elas auxiliam na reprodução das plantas, consequentemente na produção de frutos e sementes, né? Então, a importância das abelhas é sempre bom a gente falar e é sempre bom a gente difundir, divulgar o conhecimento que você tem sobre esses animais super importantes. Tem toda a razão, professora. Um grande abraço, uma boa tarde. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.